Deu? Agora já aparece, sinalizou lá. É uns minutinhos. Boa noite, família Amor Exigente. Não ligue para minha cara de pânico, é porque eu tive muito problema técnico hoje. Boa noite, como vai você, Suzana? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Tânia? Qual Tânia? Porque hoje nós estamos sobrando Tânia Toscano. aqui. Que dia é hoje? Tânia Toscano. Primeiro dia da minha nova vida. E por que, Taninha, que é o seu primeiro dia da sua nova vida? Porque hoje é que eu vou recomeçar a viver. O dia de ontem já aconteceu, já passou, e o dia de amanhã ainda não chegou. Então, eu posso estar recomeçando a minha vida hoje para preparar o meu dia de amanhã. Ah, muito afiada, hein? Não eu gosto é? assim, os meus parceiros aqui todos afiados. Então, eu quero começar essa live de hoje pedindo desculpa pelo nosso atraso. A gente sempre preza pela disciplina em questão de horário, né? Então, infelizmente, hoje a gente teve um probleminha técnico. Eu quero pedir desculpa para vocês que estavam aí no horário certinho, aguardando a gente entrar, né? Quero lembrar para vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp que passa informações. Então, para quem precisar e quem quiser mais informações sobre reuniões diárias, lives diárias, tudo que vem acontecendo no mundo Amor Exigente, para que melhore também dentro da sua casa, a gente tem esse grupo que somente administradores conversam. Então, não é aquele grupo que carrega a sua página, que carrega o seu celular, né? A gente envia links, também não fica enviando aqueles videozinhos que você tem que ficar baixando. Alguns a gente envia porque é conteúdo mesmo, mas não fica sempre enviando, né? E as páginas do Facebook e Instagram para que vocês entrem em contato com a gente. Agora, o Facebook, Instagram e o YouTube, você encontra a gente com o mesmo nome, Amor Exigente Cedro. Então, fica tudo muito mais fácil, né, da gente estar se comunicando e aprendendo junto com vocês. Lá no YouTube, é uma página onde fica gravada só as nossas lives, tá? Então, lá é conteúdo somente nosso aqui de Campo Grande mesmo, mas a gente pode estar enviando para vocês outras informações também, tá bom? Eu vou passar para a Taninha agora falar sobre o tema para nós. Boa noite, família Amor Exigente. Meu nome é Tânia Cunha. Agora nós temos nessa live duas Tânias. Teria uma terceira Tânia, a Tânia Thanos, que é a nossa parceira também, mas ela teve problemas no trabalho, ela está dando um curso, então ela não pôde comparecer hoje. Era muita Tânia para uma live só, fala a verdade. Eu estou aqui com a Tânia Toscano, muito feliz por recebê-la aqui, com um tema que sempre é muito pedido, muito questionado. Por quê? Porque muitas pessoas confundem o desligamento emocional com o deixar de se importar com outras pessoas, né? Porém, não é bem assim. A Tânia Toscano vai nos esclarecer bem isso. Nós entendemos que o desligamento emocional é um esforço proposital que um indivíduo faz para deixar de ser dependente do outro. E, na mesma linha, também não significa torcer pelo insucesso de terceiros, mas sim colocar a própria felicidade, os seus objetivos, como atores principais do filme, que é a sua própria vida. Mas a Tânia Toscano vai nos esclarecer, então, hoje, a respeito desse tema que é tão solicitado e muitas vezes mal compreendido, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Sou Suzana, coordenadora de grupo de Amor Exigente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um prazer imenso receber você aqui hoje, Tânia Toscano, grande parceira do Amor Exigente, farmacêutica, especialista em dependência química pela Unifesp. É voluntária de Amor Exigente em João Pessoa e coordenadora regional de Amor Exigente da Paraíba.
Bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e falasse como você chegou no Amor Exigente. Olá, povo de Campo Grande, né? É um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada, muito feliz, né? É uma alegria imensa, né? Então, eu também sou mãe de um dependente químico, né? E meu filho hoje tem 32 anos e eu conheci o Amor Exigente quando ele tinha 16 anos, né? Então, de lá para cá foi uma longa jornada, uma caminhada de muitos percalços, né? O meu filho hoje ainda não vive a sobriedade dele, mas já consegue ter a vida dele, né? Caminhar com as pernas dele, isso é muito importante. Acho que esse é o nosso grande objetivo como mãe, né? A gente tem sempre que ter esse objetivo em mente, que os nossos filhos possam caminhar com as próprias pernas, né? Porque o que eu vejo mais no Amor Exigente são pais carregando fardos imensos, né? Quase um esgotamento total e não consegue se desvencilhar dessas situações. Por isso esse tema tão pertinente que é o desligamento emocional, né? Que eu vim falar com vocês hoje. Eu acho esse tema importantíssimo, é um tema que a maioria das mães e pais codependentes resistem muito, né? Existe muita desinformação e muita negação a respeito desse tema, muita distorção, e hoje a gente vai tentar falar um pouco para vocês o que é esse desligamento emocional e como fazê-lo. Esse é Posso o começar? segredo, né? O segredo, né? Eu queria primeiro estar te perguntando, Tânia, para a gente fazer um desligamento emocional, eu tenho que entender que eu estou ligada emocionalmente a alguém, mas ligada de um modo negativo. Então, como é que eu posso identificar isso? Que você disse que existe essa negação, é o que a gente também se depara, né, nos grupos de amor exigente, é essa negação dessa ligação emocional, mas de um modo prejudicial. Como é que eu identifico isso? Eu acho que uma forma muito concreta e muito eficaz da gente identificar é o grau de adoecimento, né? Então, geralmente, essas relações elas são baseadas em muita doença, né? Existe uma toxicidade nesse relacionamento, existe um desejo de controlar o outro, né? Outro dia eu me lembro que eu estava conversando com uma mãe numa live também, e aí ela disse que o filho tinha voltado da comunidade terapêutica, que o filho estava em casa e que a relação deles estava bem, até o momento em que o filho não saísse da visão dela. Ou seja, ela tinha que ficar vendo o filho. Se o filho saísse da visão dela, ela já começava a passar mal, já ficava completamente insegura, desequilibrada. Então, você veja o grau de adoecimento que existe nessa relação, né? Então, para a gente ver se a gente precisa fazer esse desligamento, é perceber isso. Como é que está essa minha relação com o outro? Eu desejo ter o controle do outro, se eu perco o controle do outro, como eu fico me sentindo, né? Então, existe muito ciúme, existe esse desejo de controlar o outro, de estar em função do outro. Eu chamo isso, Tânia, da gangorra emocional, sabe? O que é isso? Se o outro está bem, está feliz, eu estou ótima. Se o outro está no buraco, está mal, eu me afundo junto com ele. Então, eu estou sempre como se eu fosse puxada, realmente, uma gangorra,
para cima e para baixo. E eu dizia muito isso com meu filho, né? Eu dizia, você tem a capacidade de me levar para o céu e para o inferno, em poucos minutos, né? De repente, quando ele estava bem, quando ele estava de boa, não existia pessoa mais amorosa, mais alegre, mais divertida. Quando ele estava mal, não existia pessoa mais desagradável, né? E você, com a sua codependência, com o seu adoecimento, você delega ao outro a sua felicidade, né? E eu escuto muito, cansada de escutar isso nos grupos. Ah, mas se meu filho está bem, eu estou bem. Se ele não está bem, eu não estou bem. E esse comportamento você não só leva para essa relação doentia, mas também para outras relações, né? Outros tipos, em amizade, em trabalho, com outras pessoas da sua família, porque você está sempre delegando ao outro esse poder de te fazer feliz ou não. Eu vejo assim muitas esposas ou muitos maridos, vamos dizer assim, uma parcela menor, mas a gente, eu não sei aí em Mato Grosso do Sul, mas aqui na Paraíba eu falo daqui, existe uma sociedade ainda muito machista, a nossa cultura é muito machista, então a gente delega ao marido, ele que tem que me fazer feliz, né? E a gente precisa entender que ninguém tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade ela é nossa. Nós que temos que buscar a nossa felicidade, a nossa autorresponsabilidade, auto-amor, né? Então, isso não é tarefa do outro, nem do nosso filho codependente, nem do nosso cônjuge, nem dos nossos filhos que não são codependentes, nem dos nossos familiares, nem do nosso chefe, nem dos nossos amigos. Essa responsabilidade ela é nossa. Com certeza. A gente, aqui nos nossos grupos, acontece muito isso também. E a gente, quando chega assim. A gente aprende depois também, né? A não delegar a nossa felicidade na mão de ninguém. E tem uma perguntinha para você, Tânia. A autoestima baixa, assim como a autoexigência e a autocríticas elevadas, esconder as próprias emoções, pode atrapalhar o desligamento emocional? Totalmente, Suzana, totalmente, né? Isso é uma característica muito grande do perfil, vamos dizer assim, do codependente. Geralmente são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, né? São pessoas que têm uma insegurança muito profunda, medo de não ser amado pelo outro, de não ser aceito. Então, está sempre procurando ali aprovação, tem medo de se posicionar, medo de se colocar, medo de colocar as suas próprias emoções, está sempre engolindo sapo, engolindo bucha, fingindo, né? Se auto-sabotando, se boicotando, se deixando como o último da fila, né? E aí, o que sobra, ela gasta toda a energia com o outro. E o que sobra para ela, quando sobra, é muito pouco, ou quase nada, né? Então, essa pessoa, ela vive no esgotamento, né? No esgotamento, porque quer controlar, porque quer viver a vida do outro, se sente responsável pelas atitudes e comportamentos do outro, né? Então, eu penso, Suzana, que uma coisa que a gente tem que conversar muito com as famílias que frequentam amor exigente e convocá-las mesmo
para olhar para si, né? Como é importante você olhar para si, cuidar de si. Tem uma frase que a Romina usa muito, que eu gosto demais, que é: viva e deixe viver, e deixe o outro viver, né? Então, a gente vê mães com filhos com 30, com 40, com 50, e essas mães ainda não conseguem deixar que os filhos vivam. Quer viver a vida do filho, assume o neto, o outro depende financeiramente, o outro depende emocionalmente, o outro depende de todas as formas dessa família, né? Dessa mãe, muitas vezes, né, que não consegue olhar para si. E aí a gente precisa ir em busca das raízes. O que é que está por trás disso? Né? Às vezes, Suzana, são comportamentos aprendidos lá na infância, que os modelos são as avós, as mães, que eram mulheres que não tinham outro sentido na vida a não ser cuidar do outro. E isso foi desenvolvido, aprendido, e agora, depois da dependência química, aprendido de uma maneira adoecida, né? Onde você quer controlar o outro, quer se responsabilizar pelo uso do outro, pelas atitudes do outro, né? E você, como eu falei, não sobra nada para você. E aí, um convite é você voltar a atenção para você, tá? Você começar a olhar para você, você começar a cuidar de você, das suas emoções, das suas angústias, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua criança interior, que muitas vezes foi abandonada, foi negligenciada, e hoje você tem tanto medo, você precisa ficar mendigando a atenção e o amor dos outros. E aí, quando você começa a se perceber, a se descobrir, né? E você começa a cuidar de você, aos pouquinhos, Suzana, você vai começando a se amar, começando a se respeitar, começando a se valorizar, se posicionar. E isso é uma caminhada linda, é uma caminhada linda de se ver, uma florzinha que começou murchinha, que ela começa a desabrochar, ela começa a despertar, e ela vai vendo que ela tem valor, ela tem Tem uma valor. frase que eu gosto muito de usar, Tânia, que é: primeiro dói e depois transforma, né? Primeiro, quando você começa esse auto-amor, essa elevar sua autoestima, primeiro dói muito, né? Não é tudo flor, não é tudo rosa, né? Se perceber, né, Yaren, não é fácil, né? Se perceber as suas falhas, as suas fraquezas, as suas limitações, mas quando a gente consegue transpor tudo isso lá embaixo, bem na nossa essência, a gente vai descobrir que a gente é perfeito. Quando a gente faz essa conexão com o divino que há em nós, com a centelha divina, né? A gente vai descobrir que a gente é perfeito, que dentro de nós tem amor para dar e vender, que dentro de nós tem paz, né? E é muito interessante quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento e que a gente consegue fazer esse mergulho interior e descobrir esse ser perfeito que está em nós. Só que o nosso cabeção, sabe, ele perturba tanto a gente, tanto, com tanta coisa. O nosso maior inimigo não é o nosso dependente químico, não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa mente louca, né? Que a mente, ela faz isso, ela julga, ela critica e ela compara. A gente sozinha é um perigo, Precisa, né?
A gente precisa entender esse mecanismo para poder a gente não ser vítima de nós mesmos. Porque hoje, o que é que existe, minha gente? É um adoecimento generalizado das pessoas. Todo mundo está doente. Por quê? Por causa dos seus pensamentos, né? Você tem um grande potencial dentro de você e você não sabe disso, porque você só acredita naquilo que a mente está falando, né? Eu costumo dizer que a mente mente para a gente, né? A mente mente. A mente Essa é a mente. frase mais verdadeira. E é tanta imaginação na mente que se torna real coisas que não existem. Mas Sim. você faz com que ela fique real no seu pensamento. Isso é Sim, você cria muitas fantasias, né? Sim. Aqui em Sim. casa, a nossa dinâmica funciona assim, Tânia. Eu arrumo o assunto para brigar, eu mesma brigo, eu mesma respondo, eu mesma critico por que eu briguei, eu mesma dou a resposta, e aí eu fico brava com tudo que aconteceu, aí eu fico brava comigo mesma, aí eu tenho 2 trabalhos, criar todo esse processo e depois me apaziguar, fazer as pazes comigo mesma, porque o meu esposo não briga, ele fica me olhando. Toda aquela cena que eu paro e fico fazendo, porque eu quero brigar, ele fica me olhando. E aqui em casa, ele que me trouxe para o Amor Exigente, né? O meu desafio é o meu esposo. Então, tudo que acontece, eu mesma crio, eu mesma faço. Aí ele olhou para mim uma vez e falou assim, volta para o grupo. Você está precisando do grupo. Essa é a nossa dinâmica aqui em casa. O processo todo é maior meu. Você atua em todas as frentes, Todas. né? Você é protagonista, você é autora, você é diretora, Todas. você vai para tudo, meu Não Deus perco do céu. uma. Mas a beleza disso, o encanto disso, é ele mandar você voltar para o grupo. Então, o grupo faz diferença na pessoa que frequenta o grupo e que ela persevera, certo? Ela tem uma mudança. E essa mudança atinge, né, as pessoas, ela tem que atingir as pessoas que estão ao seu redor. Tem que ver essa mudança em você, que é o que nós vamos fazer no Amor Exigente. A mudança é nossa, não é de ninguém, né? Cada um responsável por si mesmo. responsável pela sua mudança. Cada um é responsável. Sim. Então, quando É a autorresponsabilidade. Isso, quando a Yara dá uma baixada na bola, né? Aí ele fala assim, aí, volta para o grupo. Isso daí... Quando a Yaren tá lavando louça brava porque ela tá se enfrentando com todas as brigas que ela causou. Volta para o grupo. Volta para o grupo. Tá na hora. Mas aqui funciona assim a nossa dinâmica, né? Eu sei que existem algumas ferramentas para que a gente possa lidar com esse desligamento emocional. Você pode dizer alguma coisa para nós? Sim, sim. É um desafio muito grande, né? Existe um preconceito com essa palavra, né? Desligamento emocional. Eu até propus, quando eu participei do programa da Cláudia Tenório, para a gente substituir essa palavra, o desligamento emocional, por distanciamento saudável, né? Fica mais leve, fica mais bonitinho. Talvez assim, o distanciamento saudável ele seja mais acolhido pelas pessoas e as pessoas não tenham tanto medo de praticar, de colocar em prática, né? Então, assim, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para a gente praticar, para a gente vivenciar, né? E, assim, as terapias, elas são muito importantes, né? E, por exemplo, a gente agora lá do nosso grupo, no grupo Raio de Luz, a gente tem uma participante do grupo que ela está se formando agora em constelação familiar, né? E ela está fazendo já atendimentos dessas famílias, né? E é muito importante a gente buscar alternativas, né? Eu
Também agora estou participando de sessões do Theta Healing, é outra terapia também muito importante. A gente precisa buscar respostas, a gente precisa buscar compreensão para o que nos aflige, quais são onde é que está a raiz dos nossos problemas, né? Às vezes, Yaren, esses problemas eles estão enraigados de gerações passadas das nossas famílias. São modelos de comportamentos que se repetem, né? E eu penso que tudo isso nos ajuda muito quando a gente começa a mergulhar na espiritualidade. A palavra-chave para a compreensão de todas as nossas questões é a espiritualidade. Então, para mim a espiritualidade, foi um boom, assim. Eu concordo. A espiritualidade, ela é um boom na mudança de comportamento, sabe? Ela é a base, ela é a raiz. E como alcançar essa espiritualidade? Como eu me tornar uma pessoa mais iluminada? Como eu me tornar uma pessoa mais consciente, né? Então, a chave mestra para isso acontecer, na minha experiência, eu não posso falar nas dos outros, mas foi um divisor de águas na minha vida, para eu poder começar a entender e praticar esse desligamento, foi a meditação, tá? Então, a meditação, ela foi algo fantástico na minha vida. Olha, em 2018, eu fui convidada pelo Luiz Fernando Calduro para sediar o Nordestão, um evento que acontece a cada 2 anos na capital do Nordeste. E foi um desafio enorme para mim, porque eu não me sentia preparada e nem capaz para fazer isso. E eu tenho, né, síndrome do pânico. E aí a síndrome do pânico começou a atacar. E eu, através da ferramenta meditação, eu consegui não só controlar a minha síndrome do pânico, como também perceber, entender que eu era capaz de dar conta de um desafio daquele tamanho, sabe? E a espiritualidade, ela vem assim, casar, ela vem engrenar, né? Unir tudo isso aí. Então, quando você começa a mergulhar na espiritualidade, você começa a encontrar o seu eu verdadeiro, né? Vai ficar muito mais fácil de você começar a se desligar do outro, porque você vai começar a olhar para você, amar você, cuidar de você, e aí você vai poder olhar para aquela situação do outro com muito mais clareza, com muito mais equilíbrio, com muito mais liberdade, né? Com muito mais compreensão, com muito mais consciência. Tudo começa a mudar. Olha, tem o padre Fábio de Mello, acho que vocês conhecem, né? Para mim, ele é um padre especial. E o que é que diferencia ele de tantos outros padres que a gente conhece? Se chama uma palavrinha só, espiritualidade. Então, assim, o amor exigente, ele sempre, né? Ele sempre fala muito da espiritualidade, tanto que nós começamos a nossa reunião todos os dias, todas as vezes, trabalhando a espiritualidade. E foi o padre Haroldo que me apresentou essa espiritualidade pluralista, sem preconceito, e que não está presa a uma religião, né? Então, não está presa à religião. A religião, ela é uma ponte, ela é um caminho
para se chegar à espiritualidade. E a espiritualidade ela é algo muito mais profundo, certo? E aí é onde você tem que fazer esse mergulho para você se encontrar, se conhecer e começar a se libertar das amarras de querer controlar a vida do outro e praticar com isso o nosso tão sonhado desligamento emocional ou distanciamento saudável. Que para Gostei mim fez disso. uma diferença tamanha, né? Eu demorei para chegar à espiritualidade que tocasse o meu coração, né? E fazer as orações em silêncio, às vezes a cabeça da gente tá com tanto barulho, né? Que a gente não consegue alcançar a oração que a gente deseja, mas o coração sabe o que ele está fazendo, né? Então, às vezes, essa confiança de você não consigo espiritualidade e tal, só fica em silêncio, a meditação é maravilhosa. Só que demora para você conseguir entender esse processo. Né? Isso, meditar é contemplar, é você olhar um pôr do sol, é você olhar uma flor, é você escutar um canto de um pássaro, é você olhar o sol amanhecer, é você colocar as mãos e olhar para o céu e ver uma lua e se encantar com o brilho de uma lua, com o brilho de uma estrela. É algo tão simples e que é lindo, tão né? nato da gente. E que está tudo aqui, só que o nosso cabeção maluco, ele não deixa. Mas quando a gente consegue alcançar o nosso coração, está tudo aqui represado, porque a nossa essência é amor, a nossa essência é paz, a nossa essência é um amor incondicional e é uma paz profunda. Né? E tudo começa em nós, não é no outro. Tudo começa em nós. E a gente tem que aprender a se libertar do outro e olhar para você. Né? Então, realmente, aí, quando a família chega no amor exigente, né, normalmente ela chega pelo outro. São poucas as pessoas que chegam por ela mesma. Aí ela vai Sim. entender que o amor exigente é feito para ela, né? Que vai ter que trabalhar ela. A mudança é nela, né? Quer dizer, nós somos responsáveis por nós mesmos, como você falou. Né? Mas aí, quando a gente fala no desligamento, né? Não é esquecer a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou fazer isso para esquecer a pessoa, o meu problema, o meu desafio, né? Não é assim, é você conseguir viver a sua vida, é aprender a viver e levar uma vida em frente, apesar dos problemas. Né? Sim. Porque você, quando você tem um filho, ou um esposo, ou um dependente que convive com você, e essa pessoa ela está na rua, né? Até ela não chegar, a família não dorme, ela não se desliga, ela tem medo, ela não pode escutar uma sirene, não gosta de escutar notícia, enfim, ela não desliga dela, né? Desse emocional dela, ela não consegue dormir, né? Ela não, porque ela tem que esperar a pessoa chegar, e às vezes não chega, chega só no outro dia, né? E me parece que, pelo que você falou, para conseguir trabalhar isso é fazer aquilo que você se encontrou fazendo, quer dizer, cada um vai procurar, né, a espiritualidade ou meditação, ou... o que você pode me falar sobre isso? Sim, você estava falando aí, Suzana, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu no grupo de uma mãe, e acho que muitas mães que estão me ouvindo agora vão se identificar com isso. Essa mãe, ela tem 2 filhos adultos, e aí um dos filhos está envolvido com drogas, e isso foi um transtorno muito grande na família, muito difícil, e ela chegou ao grupo num estado de negação muito grande. Esse filho já tentou uma vez tirar a própria vida,
e ela tem muito medo, muita dificuldade, muito trauma. Mas, graças a Deus, ela está conseguindo caminhar dentro do grupo, ela já se percebeu muitas coisas, ela está conseguindo se posicionar, tomar atitudes que antes ela não era capaz de fazer. E como você colocou aí, ela já está conseguindo se desligar. Porque antes, quando ele saía, ela também não dormia, se ele estava mal, ela também não comia, então vivia em função do outro. E aí, um belo dia, o marido dela convidou-a para passar um final de semana no hotel, para eles saírem, para se divertir, para se desligar. E aí ela ficou ainda na dúvida se aceitaria ou não, se iria ou não para esse lazer, porque na cabeça dela existia um sentimento de culpa, porque ela achava que o papel dela era de estar ali no final de semana fazendo a comida dos marmanjos, né? E que ela não tinha direito a se divertir, né? Então, por que eu estou relatando essa história? Para a gente perceber o tamanho do grau do adoecimento que a gente se encontra, né? E são muitos relatos, se eu fosse contar aqui a vocês, de famílias, de mães, de pais que não conseguem se desligar, que não conseguem viver a própria vida porque estão acorrentados a essa situação, a essa dependência emocional do outro, né? Então, veja só, um momento de lazer, um momento de divertir, os filhos, 2 adultos em casa, né? Ela não queria se dar a oportunidade de ir se divertir. E aí você vê o grau de adoecimento que a gente se encontra, né? E como é difícil fazer esse desligamento. Mas eu acho que o primeiro passo para a gente começar ele é reconhecer. A gente precisa reconhecer, né, que tem alguma coisa errada, que esse relacionamento ele não está certo, né? E existem uns sinais que eu queria até elencar aqui agora, que para a gente perceber que existe uma dependência emocional muito grande e aí a dificuldade de se fazer o desligamento emocional. Quais seriam esses sinais, né? Excesso de zelo. Então, aquelas mães que o filho vai sair, meu filho, olha o casaco, meu filho, olha, leva sua comida. Quer dizer, o cara com 30, com 40 anos, e as mães continuam tratando a pessoa como uma criança, né? Existe também uma dificuldade dessas mães, eu coloco mães, mas pode ser pais, seja lá quem for, cuidador, de perceber o outro como um adulto, continua tratando feito criança, né? E aí a dificuldade, porque a gente sabe que quando o outro se torna um adulto, essa mãe, esse pai, ele se torna desnecessário, né? Desnecessário no sentido de que não tem mais aquela função, aquele papel. Agora a função é outra, o papel é outro. E muitas vezes na cabeça doentinha deles, eles não aceitam isso, né? Mas é preciso mudar a perspectiva. Então, excesso de zelo, felicidade condicionada ao outro. Eu só estou feliz se o outro estiver bem. Se o outro está mal, eu estou mal, né? O outro tem que me fazer feliz, então você condiciona a tua felicidade ao outro. Se alguém vem e dá uma resposta grosseira a você, você diz, já acabei meu dia. Olha, aquela situação, eu estou péssima, eu não quero mais fazer nada, essa pessoa me desmoronou, porque você dá ao outro essa possibilidade, né? Então, felicidade condicionada, autoestima baixa, como Suzana tinha colocado aqui, né? Pessoas que se sentem inferiores,
pessoas que se sentem não se sentem merecedoras de, né? Tem medo de perder o amor do outro, não, porque se eu me posicionar diante do meu filho, se eu tomar essa atitude, ele não vai mais gostar de mim. E aí tem medo de cara feia, tem medo de resposta grosseira, tem medo do outro ficar sem falar, né? Tudo isso por quê? Porque tem uma autoestima baixa, né? Supervaloriza a opinião do outro, né? E o que o outro disser está bem dito, o que o outro disser você assina embaixo. Então, muitas vezes, a gente vê, assim, eu não sei nem se é essa palavra, mas é uma inversão de valores, é uma inversão de papéis, onde você coloca o filho numa posição de Deus, numa posição daquela... a sua vida gira em torno daquela pessoa. E aquela pessoa exerce um poder sobre sua vida, né? E a gente precisa recuperar o poder da nossa vida, não dar ao outro o poder, né? Sonhos reprimidos, né? Muitas vezes essa mãe, esse pai tinha sonhos, e agora eles não se sentem capazes de poder colocar isso em prática, né? Então, é a hora de, quando você começa a cuidar de você, quais são olhar para os seus sonhos. Às vezes tinha um sonho de fazer uma faculdade, às vezes tinha um sonho de estudar uma língua, tinha um sonho de fazer uma viagem. Se permita. Qual eram os sonhos que você tinha na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência, e que hoje você tem que se permitir fazer? Não sei se vocês viram um programa maravilhoso que a Globo lançou, o The Voice Mais. Pessoas com 70, 80 anos que tinham um sonho de cantar e que foram reprimidas por família, por circunstâncias da vida. E agora, 80 anos depois, essas pessoas elas choram assim, feito criança, porque tudo estava ali adormecido e agora aflorou, né? Aflorou. E como é lindo quando a gente começa a resgatar as nossas verdades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos quereres. Você começa a se colocar como a primeira da fila, você começa a cuidar de você, a dar voz às suas necessidades. É muito lindo isso, gente, porque a partir do momento que você começa a se valorizar, todos os que estão em sua volta também vão lhe valorizar, também vão lhe respeitar. Porque se você não se valoriza e não se respeita, ninguém vai fazer isso por você. Tem que começar em você. Tá? Verdade. Você sabe que, voltando um pouquinho lá na conversa, um pouquinho atrás, assim, o emocional, isso eu que fiz. Eu estava em São Paulo, né? Mas estava tudo bem, eu não tinha mais, assim, não estava com problema nenhum, né? Graças a Deus, estava todas as minhas coisas em ordem e tal. Mas eu estava lá, estava eu e minha nora. E aí eu liguei. Quando eu liguei, eu falei com meu marido, ele estava no trabalho, mas eu achei a voz dele tão esquisita, sabe? Achei assim, falei, nossa, acho que não tem alguma coisa legal. Daí liguei na minha casa, a menina minha secretária, não atendeu, ela tinha ido na vizinha pegar não sei o que e não atendeu. Aí eu já falei assim, não, porque ninguém atendeu, alguma coisa aconteceu, né? E aí, acho que eu falei com o meu filho, tudo eu achei. E eu vim embora, gente. A minha nora queria ficar mais, mas eu vim embora. Eu falei, não, nós temos que ir embora, porque alguma coisa está acontecendo, né? Sabe? Você vê que grau que chega até você não... Por quê? O que eu pensava na minha cabeça? Você só pensa coisa ruim. Não, e a superpoderosa é que pode resolver tudo, né? Podia resolver, mas como que eu ia resolver se eu não estava aqui? Ninguém ia me falar?
Agora, hoje... Se eu posso brigar sozinha, você pode fazer isso também. Então, mas hoje eu saio, por exemplo, se eu viajo, né? Tá certo, o que eu deixo a minha casa, deixo meus animais, que eu gosto, como eles são todos da minha família, mas eu já desligo. Se eu viajo, eu não fico ligando, sabe? Então, isso é a minha Sim, mudança, eu me sinto muito bem com isso. Mas para isso eu fui sim. trabalhar, eu fui me tratar, né? Tem É um um médico que me processo, né? ajuda, é um É um processo. Então, a processo. gente tem que procurar ajuda também. Então, aqui tem até uma Isso. pergunta do Márcio Freitas. Será Então, que teria algum exercício para praticar esse distanciamento sadio? Acho que a Tânia até já está respondendo isso, que é primeiro a se reconhecer, o primeiro passo, né? Se reconhecer. E só que assim existe muito essa negação, né? Como você disse, né, Tânia? Porque as pessoas pensam assim: como que eu vou me distanciar se é meu filho, se é meu marido? Eu não posso deixar ele à mercê principalmente se é uma drogadição, né? Principalmente mães e esposas, né? Elas, quando você disse que ela é uma dependente emocional, elas se surpreendem, né? Não aceitam essa proposta e elas se justificam que elas não podem virar as costas para o problema do seu ente querido. É muito difícil, como você falou, esse primeiro passo, que é se auto-reconhecer dependente emocionalmente, não é? Principalmente, Tânia, quando a gente está falando para as salvadoras da pátria, né? As supermulheres, né? Como a Suzana, só ela ia resolver o problema, né? Porque ela falou com o marido, falou com o filho, falou com a secretária, mas Nada. ninguém estava resolvendo nada, né? Só ela que podia resolver o que estava dentro da cabeça dela, né? Isso. E muitas vezes Mas e aí, Tânia? se colocar nesse papel assim gera um adoecimento tão grande e você se coloca como a salvadora, como resolver, e quando você olha, você se mete até em confusão, você se mete até onde não é chamada, você deturpa as histórias, você cria às vezes mais confusão, né? Então, assim, eu penso que a primeira coisa, como você falou, Tânia, aí, é o reconhecimento, né? Se reconhecer e entender que o desligamento emocional ele não é o abandono, são duas coisas completamente diferentes. Né? O distanciamento saudável, você vai deixar que o outro comece a caminhar com as pernas dele. Isso pode ser uma coisa gradativa, isso pode ser uma coisa a médio, a longo prazo, mas caminhando para que isso aconteça, né? Porque o que a gente vê é justamente o contrário, é aquele medo, é aquele apego, é aquele querer controlar o outro e colocar uma coisa na cabeça: eu não sou Deus, o que tiver de acontecer vai acontecer, não se iludam. Porque acha que não, porque ele não está eu vou controlar a droga dele, se ele estiver sozinho, ele vai fazer. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer com você, sem você, na sua presença, sem estar na sua presença. Você não tem esse poder. Então, assim, a gente precisa sair desse pedestal, desse lugar de Deus, voltar para a terra, para a realidade, que nós somos limitados, né? E nós só podemos cuidar de nós mesmos, né? Nós só podemos dar conta da gente mesmo e dar ao outro o que é do outro. Eu não posso pegar o que é do outro para mim, porque existe muita confusão aí, porque hoje o que é que a gente vê? Muito dependente químico, que além da dependência química, eles têm as comorbidades, né?
transtornos psiquiátricos. Então, os pais confundem transtorno psiquiátrico com deficiência mental. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Porque esses indivíduos, eles são altamente inteligentes, altamente manipuladores, altamente articulados. E aí, essa família acha que ele não tem condições disso, não tem condições daquilo, enquanto que o cara está dando um baile em todo mundo, né? Então, é preciso a família rever, é preciso a família buscar ferramentas para tratar essa dependência emocional que ela tem, né? E começar a praticar esse distanciamento saudável, né? Que é tão eficaz, tão bom, porque tem coisa melhor do que você manter um relacionamento bom com o outro ir de vez em quando na sua casa, ser bem recebido, você raramente também ir na casa dele, ser bem recebida, falar por telefone bem, do que ficar debaixo do mesmo teto se matando. Se matando. E ainda acha que isso tem qualidade, ainda acha que isso é a melhor opção. É o amor, né? Você está comentando isso, Tânia, e eu vou novamente para dentro da minha casa. É engraçado porque eu sempre achava que tudo que acontecia com meu esposo, eu sentia, sabe? Ah, ele topou o dedinho na quina da cama. Nossa, meu dedinho hoje está doendo o dia inteiro, sabe? E aí eu ficava naquela, não, eu vou lá ter que passar uma pomada no dedo dele, porque deve estar doendo muito. Se o meu que não bateu está doendo. E aí eu ficava naquela pressão o dia inteiro, sabe? De tentar controlar as ansiedades dele. Chegava nele e falava assim, eu tô sentindo que hoje você tá esquisito, que você tá passando por Isso algum é problema. próprio, né, da pessoa que é ligada emocionalmente. Olha, eu ouvi a voz dela, ela não está bem hoje. Falei no telefone, mandou o WhatsApp, só mandou oi, não, você está muito esquisito, né? Então, isso eu tinha muito, sabe? De ficar naquela paranoia e tal. E você tá falando isso daí, cabe dentro da minha casa, total. Né? E aí eu volto lá para quando eu iniciei a caminhada, que as duas ficavam me puxando para Amor Exigente, e eu falava, não, tô de boa. O Wesley não tá usando droga, tá tranquilo. Né? Mas era o meu problema, não era o dele que tinha que ser tratado, né? É aí que eu vejo a diferença do desligamento. Hoje em dia, deixa para lá, ele que está quieto no canto dele, eu vou fazer as minhas atividades, vou ficar na minha. Mas eu vejo muito assim, de certas mães, né, que chegam ao grupo, que você falou, você tem que resgatar os seus objetivos, seus sonhos, que as pessoas não têm mais sonhos, porque elas estacionaram, elas acreditam que não tem mais sonhos, porque elas estacionaram, que o sonho delas era ver o filho perfeito, né? Enxergar que ele tivesse uma carreira, que ele tivesse um bom casamento, tivesse filhos. Então, ela sonhou aquilo para o outro, e o outro não conseguiu realizar aquele sonho dela, então ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer. Se tirar aquela pessoa, ela acredita, né? Se eu parar de viver a vida da outra pessoa, eu não tenho vida. Porque aqui tudo que eu fazia, eu falava assim, não, é você que sabe. Não, não é você que sabe, sou eu que sei, eu não quero fazer. Não, eu quero ir em tal lugar, vamos para aquele lugar. Né? Vamos comer tal coisa. Não, você que decide. Não, eu que decido, eu que quero fazer. Né? E isso para mim era um absurdo, eu falar assim, não, é a minha vontade que hoje vai prevalecer. Nossa, eu ficava arrasada depois que eu fazia. Agora, quer bem, não quer, amém. Então, nós Tânia, temos um coordenador que fala, desculpa, nós temos um coordenador que ele fala, até a primeira vez que ele falou assim, a gente até, a pessoa fica meio chocada, né? Ele fala assim, mata seu filho, seu marido, sonhado, vamos trabalhar com o real, vamos trabalhar com a realidade que a gente tem. Nossa, isso aí pegava a gente assim, né? E é uma verdade, né?
Tem que parar, Suzana, com as projeções. A gente projeta, né? Sim. A gente projeta a vida do outro, a gente projeta o filho, a gente projeta o marido, a gente projeta a família, né? E não vive a realidade, né? Não vive. Será que era isso que o outro queria? Eu já uma vez vi uma pessoa que ela se formou, fez o curso dela superior e entregou o diploma ao pai, disse, olha aqui, tome, esse aqui é seu e agora eu vou fazer o que eu quero na minha vida, né? Olha o tamanho da projeção que esse pai teve sobre o filho. E olha a Né? frustração que ele teve que lidar, né? E outra coisa, como Tânia estava colocando ali, as mães, pode ser pai também, chega no grupo sem identidade, não tem identidade. Portanto, não sabe nem quem eles são, quanto mais quais são os seus sonhos. Né? Eu me lembro que uma vez a gente fez uma dinâmica uma vez no grupo, há muitos anos atrás, e era uma caixa de sapato, e dentro dessa caixa de sapato tinha um espelho. E aí a gente dizia, agora você vai olhar para a pessoa mais importante da sua vida. E aí, quando a pessoa abria, tinha um espelho ali, né? E uma mãe olhou, a gente foi depois dizer como foi a experiência de cada um, e uma mãe relatou que quem ela viu projetado no espelho foi o filho dela. Ou seja, ela nem se enxergava, né? O grau do adoecimento que as famílias chegam ao ponto que chega, né? Então, é muito importante as famílias se tratarem. É muito importante o papel do grupo Amor Exigente, né? Mas a gente não pode ficar só com o grupo. A gente tem que ir além. A gente tem que ter outros suportes. A gente tem que desenvolver as nossas habilidades, né? A gente tem que buscar esse crescimento que é intransferível, ele é pessoal e único e intransferível, que é meu. Ninguém é responsável por isso, a não ser eu. Né? Isso, acho Quem que sabe que eu vou ter que dar você... notícia ruim, né? Ah, não, Yara, não. Não, tem que dar o atraso, tem que dar o atraso. Já deu. Já Mas deu. eu já dei. Já deu. Mas eu acredito que a Tânia colocou aqui, então, o passo a passo, né? Porque isso foi uma conversa, mas a totalidade foi o passo a passo. É você se enxergar, procurar resgatar a sua identidade, isso eu achei muito importante, e ir em busca de os seus sonhos adormecidos. Mas esses sonhos que você acredita que já não valem mais a pena, você pode construir um novo sonho, não é, Tânia? E batalhar por eles. Sim. Porque a gente tem que entender que, além dessa ligação emocional ser prejudicial a gente, é muito prejudicial ao nosso ente querido. Que nós estamos falando de curar a nossa doença, mas que essa doença prejudica e muito a doença da adicção. Por quê? Porque você sufoca e não dá oportunidade do outro crescer, porque ele já está estacionado pela doença. E se você não deixa a responsabilidade dele caminhar, dele ser alguém, dele resgatar a própria vida, se você não dá essa oportunidade a ele, o sufocando, então fica muito pior o caminho dele, né, Tânia? Sim, sim, sem dúvida. Então, é importantíssimo. E o caminho é esse, a espiritualidade. Tudo começa também pela espiritualidade. Porque como você vai ter força, como você vai ter compreensão, como você vai ter consciência, se você se espiritualizar? E que não estou falando aqui de religião, não. Ah, porque eu rezo 20 terços, eu rezo 30 terços, eu vou para 50 missas. Não se trata de dogmas. Eu estou falando do centramento de você com você mesmo, do seu mergulho interior, de você ir
para o seu coração e não ficar no seu cabeção. Não é racionalizar, não. É ir para o coração. Tá? Olha, ela fez até uma poesia, né? Lá é onde vai estar todas as respostas e lá é onde você vai encontrar a paz e o amor que você tanto busca nos outros e que não está em lugar nenhum e não está em pessoa alguma, está dentro de você. Esse é o grande X da questão. Muito bom, Tânia. Então, foi um prazer. Nós estamos com o horário, né? Estourado já, né? Estourado já, então nós vamos encerrar a nossa live, agradecendo e deixando também um recado. O Padre Haroldo sempre falava assim, que o amor exigente é a varanda para a espiritualidade. Lindo, lindo, perfeito. Perfeito. Então, com esse recado para todos, né? Praticar a espiritualidade. Não importa. Importa aquilo que faz bem para você e que você... Tanta coisa para a espiritualidade, né? Cada um tem a sua. Tânia, Sim. muito obrigada da sua participação. Eu que agradeço. Eu queria passar as despedidas finais para minha xará aqui, que eu fiquei muito feliz de receber. Olha, foi muito agradável o papo, sabe? Vocês são maravilhosas. Parabéns por essas lives, né? Muito obrigada pelo convite. Amei conversar com vocês hoje à noite. Espero que eu tenha conseguido passar o recado, né, da importância da gente trilhar esse caminho para a gente buscar o nosso equilíbrio, que não depende do outro, não depende de nenhuma situação, só depende de nós mesmos, né? E que a gente tenha essa coragem, essa decisão de ir atrás do encontro com a gente mesmo, tá? Muito obrigada, foi um prazer enorme e estou à disposição para outros convites e outros temas. Com certeza, com certeza. Essa união, né, via internet é muito bom. Olha só, ela não sabe o que ela arrumou para a cabeça dela. Para o cabeção. Você não sabe o que arrumou para o cabeção. A pandemia deixou esse legado maravilhoso, né? Tanta coisa ruim, mas realmente nos aproximou, né? Semana passada eu estava fazendo uma live com o pessoal do Uruguai, foi uma experiência maravilhosa também. Então, gratidão a vocês, meninas. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. E a gente se encontra, né? Obrigada, até a próxima. Deus quiser. Até a próxima, então. Obrigada.